Pessoal, olhem só, ó, o que que eu vivo falando, ó. Eu já fiz até vídeo disso no canal principal meu. Eu até tomei strike, tá? Por causa disso. É por isso que eu fico bravo com o YouTube, tá? Por causa dele derrubar meus vídeos. Porque tudo que eu tô mostrando é fator histórico, tudo aconteceu, ó. Olha aqui, ó. Pintor austríaco a Mussolini. Maçons se tornaram alvo de ditadores, ó. Maçonaria e judaísmo foram perseguidos na Segunda Guerra Mundial. O pintor austríaco acreditava que os maçons e os judeus estavam conspirando para destruir a Alemanha, tá? Ele acreditava nisso, tá? Na verdade, todo o partido dele lá, os nazis, acreditavam nisso, tá? Por isso que eles perseguiam judeus e maçons, tá? Eles acreditavam na teoria judaico-maçônica da dominação do mundo, tá certo? Também acreditavam que Winston Churchill era maçom, tá? Eles acreditavam que Winston Churchill era maçom, tá? Daí eles perseguiam a maçonaria lá da Inglaterra também, principalmente a maçonaria da Inglaterra, tá? Eu vou ler para vocês um pouco desse site aqui, tá? Eles acreditavam que a maçonaria da Inglaterra era o mal, tanto que a Gestapo, a polícia secreta do Bigode, ela pegava e ela confiscava templo, confiscava livro maçônico, tá certo? Ó, eu vou fazer um vídeo disso no canal principal ainda, tá? Esperem, quando eu voltar eu vou fazer disso daqui, ó. Mas pode ver, ó, o YouTube sempre derruba fator histórico, ó. Tá vendo? É sobre essa teoria da conspiração aí que eu falo sempre, dos judeus e dos maçons. Essa teoria da conspiração, se você quer acreditar nisso daí, aí é da sua conta e risco, tá certo? Tá, eu não tô mandando ninguém acreditar no que eu acredito, tá? Mas é que existem sim fatores que indicam que essa teoria, ela pode sim ser real, assim como pode ser falsa, tá? Pode desmentir. Ó, na mira dos fascistas, ó. Na virada do século XIX para o XX, maçons se tornaram alvo dos partidos de direita durante a revolta anarquista de 1909 contra o rei espanhol Afonso XIII. Por exemplo, o governo prendeu Francisco Fer, um maçom, viu? Desde essa época já tinha perseguição contra a maçonaria. Ó, até no governo Vargas, ó, governo Getúlio Vargas, ó. Durante a ditadura de Getúlio Vargas, as lojas maçônicas foram obrigadas a ter personalidade jurídica própria. Para muitos historiadores, essa foi a forma que o governo encontrou de identificar seus membros facilmente. Os templos foram fechados, mas isso não significa que Vargas reprimiu a maçonaria como um todo, viu? Até ele também, ó. Tá? Se quiserem pausar para ler melhor aí, ó, é que eu vou ler mais rapidamente, tá? Aqui, ó. Ó, a fala dele, ó, fala do Vargas, ó. Simpatizantes do governo não sofrem repressão. Já os opositores, quando identificados, acabaram presos. Eles foram perseguidos não por serem maçons, mas por sua ideologia política, tá? Tá aí, ó, pra vocês. Aqui, ó, aquela altura a Irmandade vivia seus piores dias na Europa. Os maçons apoiaram republicanos durante a Guerra Civil Espanhola, mas os fascistas triunfaram com o apoio do pintor austríaco e Benito Mussolini. Instauraram um regime totalitário liderado pelo general Francisco Franco. Em 1940, Franco assinou um decreto que criava o Tribunal de Repressão à Maçonaria. Ser ou ter sido maçom configurava delito, viu? Eles já faziam isso, ó. Já perseguiam, eles acreditavam na teoria judaico-maçônica, que é a que eu vivo falando também, tá? Ó, aqui, ó, no campo de concentração, ó. Pera aí. Aqui, ó. Ó, mas foi durante o nazismo que a perseguição aos integrantes da maçonaria chegou ao seu ápice. Logo no início, cartazes elaborados por Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Terceiro Reich, mostravam uma serpente enredada em 3 palavras: maçonaria, judaísmo e bolchevismo, tá? Bolchevismo por causa dos judeus, dos líderes judeus, e por causa do comunismo, porque o bolchevismo ele era ligado ao comunismo, certo? Daí o pintor austríaco acreditava que era um mal para a Alemanha. Os maçons não eram alvos prioritários como os judeus. O caso impressionou a opinião liberal na Europa, contra Hitler. No Brasil, os contos medievais contra os maçons ganharam uma nova roupagem graças ao escritor,
e político Gustavo Barroso. Ó, o Gustavo Barroso, ó. Todo mundo odeia esse cara aqui. Dizem que ele é antissemita, ó. Mas ele já falava dessa teoria da conspiração. Ele já alertava, ó. Líder da Ação Integralista Brasileira, um partido ultranacionalista e de extrema direita, alinhado com o nazifascismo que vigorava na Europa. Ele alertava sobre uma suposta conspiração judaico-maçônica para dominar o mundo, viu? Em 1936, ó, 1936, 3 anos antes da Segunda Guerra Mundial, desculpa aí, editou os protocolos Sábio de Sião, uma espécie de Bíblia do antissemitismo, compilada na Rússia czarista, tá? Foi lá na Rússia que surgiu isso, czarista, tá? No Império Russo. No ano seguinte, exercitou seus delírios conspiratórios nos livros A Maçonaria, Seita Judaica e Judaísmo, Maçonaria e Comunismo, Gestapo e a Polícia Secreta do Bigode. Quem não largava o avental não conseguia progredir na carreira. Tá certo? Tá escrito aqui, ó. Eu vou ler mais ainda. Ó, muitos templos foram destruídos e seus livros confiscados. Heinrich Heydrich, líder da Gestapo, ó, tinha tanta obsessão pelo suposto complô judaico-maçônico que criou uma seção especial no Serviço Secreto, SD, para lidar exclusivamente com a maçonaria. Os relatórios alertavam sobre perigosas conferências feitas por filósofos e Rosa-Cruzes. Diziam que os maçons haviam se infiltrado no partido nazista e no Banco Central alemão, contra o historiador britânico Michael Burleigh, autor do livro O Terceiro Reich, Uma Nova História, viu? Os documentos nazistas apontavam as conexões sinistras no exterior, inclusive com maçons do Brasil e Uruguai. Era um perigo que a maioria do governo francês fosse maçom, ó. Por isso que eles invadiram a França e o resto lá, porque eles acreditavam que a maçonaria estava dominando tudo, entendeu? Ó, sem falar que no presidente americano Franklin Delano Roosevelt, tá? Eles acreditavam também que ele era maçom. Ó, era um perigo que fosse maçom o governo francês e o Franklin Delano Roosevelt. Diz Burling. A maçonaria foi esmagada por sua tradição de humanismo, tolerância e liberalismo, além de ser apontada como um veículo das ideias judaicas. Viu? Maçonaria e judaísmo, ó, eles acreditavam. Em 1938, em meio aos preparativos para a Segunda Guerra Mundial, o pintor austríaco anistiou os maçons a se renunciarem à ordem, mas todo cuidado era pouco. O clima de medo prosseguiu com as exposições antimaçônicas, que seguiam o formato vexatório das mostras da arte judaica degenerada, ó. Ao passear entre compassos e pirâmides e outros símbolos pilhados dos templos, ó. Gestapo fazia isso, pilhava templo maçônico. O povo aprendia que judeus e maçons tinham provocado a guerra, ó. Eles faziam isso, eles faziam propaganda antimaçônica e antissemita na Alemanha. Por isso que era tão forte isso daí na Alemanha, entendeu? Tá? É por isso, ó. Aqui, ó. Ó, a partir de 1941, a situação da maçonaria piorou de vez. Com muitos maçons presos, eram judeus ou opositores políticos. Não se sabe quantos foram enviados ao campos de concentração apenas por pertencerem à maçonaria, ó. Tá vendo? Só por pertencer à maçonaria você já ia para o campo de concentração, tá? Essa aqui é a verdade, ó. Por isso que, assim, ó, o que eu vou falar aqui é opinião minha, tá? Você pode discordar, você é livre. Mas por isso que eu acredito que talvez, assim, quem pegou e quem realmente, assim, foi pro Holocausto foram, na verdade, os maçons. Nem foi tanto os judeus, assim, tá? Foi mais esse pessoal da maçonaria aí, ó. Os políticos, opositores. Os políticos considerados opositores. Que o Bigodinho acreditava que era opositor, tá? Foi por isso, ó. Até a maçonaria foi perseguida na Segunda Guerra Mundial, ó. Pode ver, ó. E você não pode falar isso, ó. Você não pode falar isso porque se você fala, você já leva strike do YouTube, ó. Então, como é que pode falar, ó? Não pode, então. Tá certo? Claro, essa daí é a opinião minha, né? Cada um acredita, mas é verdade, Xé. Mas tá aqui, ó, é fator histórico, tá? Não tem como desmentir. Maçonaria e judeus foram perseguidos na Segunda Guerra Mundial, tá? Esse daí que foi um dos fatores que fizeram com que o pintor austríaco perseguisse eles durante o Holocausto, certo? É isso, tá? Eu acho que tem mais. Será que tem mais aqui? Não, acabou o site, tá? Mas eu vou fazer de novo um vídeo sobre isso no canal principal daí, tá? Daí eu vou trazer mais coisa, tá? Pra vocês. Mas é isso, é só pra vocês saberem, ó. Por que que eu fico bravo com o YouTube de derrubar os vídeos.
tá certo? É isso, beleza? Falou e fui.